Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Cripto TV e para mais uma vez um 21 minutos. Nosso convidado de hoje, Casta Cripto. Casta, é um prazer ter você aqui, cara. Vamos começar. Pô, fala pra gente de você. Pode ficar à vontade aí. Vamos lá, vou dar um express casta aqui. Primeiro, boa noite, Filipão, Rubens, Boa Breno, noite. boa noite, comunidade do Boa Cripto noite, cara. TV. Prazer enorme estar aqui com vocês, né, conhecer esse trabalho de vocês. Achei muito interessante essa proposta dos 21 minutos, né? Eu gosto de coisas que mexem com limite de tempo, porque força você a sintetizar, né, o conhecimento. Eu gostei muito do desafio, achei muito bacana a proposta. Tô amarradão da gente fazer junto. Então, quem sou eu pra gente começar? Os 21 minutos começam depois ou antes de eu terminar minha Depois, apresentação? Depois, antes, depois. antes Ah, de, moleque. Então antes de tá bom. apertar eu falo. Então tá, então ainda tô no tempo extra. É, Cara, fica à Isso. vontade. eu sou criptólogo e tecnofilósofo, tá? São duas profissões que eu inventei porque elas não existiam e eu queria muito que elas existissem. Então eu fui lá, né, e fiz, né? Mas isso começou muito como uma brincadeira. Eu sou ex-servidor público, né? Tive 15 anos de carreira no serviço público, dando aula no Cefet. Fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia, segui a carreira acadêmica, né? Quase fiz um doutorado, mas tá aí, achei muito chato, parei com o doutorado no meio também. E eventualmente, cara, fiquei naquele circuito, né? Dando consultorias em computação, em sistemas, né? Fazendo jobs e dando aula em computação. Como professor de engenharia de software, e como pesquisador e como projetista, líder técnico, né, consultor em TI, né, em programação de software. E aí, cara, eventualmente chegando mais perto assim dos quarentão, eu digo que bateu a crise dos 40, né? E aí eu cansei, me decidi mudar tudo, cara, queria tudo diferente. Encontrei cripto, achei Bitcoin o máximo e falei, agora eu vou trampar com isso. Não quero nem saber. Tem que trampar com esse negócio. Isso foi em 21. E- 21. 21. Aí Recente, passei. recente. É recente, eu não sou um cara assim veterano do mercado, né? Na verdade, o que acontece é que eu entendi a parada muito rápido. Pô, cara, 20 anos de software, de docência, né, de pesquisa nas costas. Então, Bitcoin, cripto, blockchain é tudo software. Na Mas verdade, antes de assim, 21, tu não tinha nada de cripto, tu nunca olhou para esse mercado. Tu começou não, em nada. 21 mesmo. 21, fevereiro de 21. Tipo, eu sabia que Bitcoin existia e só. Sacou? Mais Uhum. nada. Eu nunca vi blockchain, sacou? Tipo, blocos, transações, nada. Comecei em fevereiro de 21. Uhum. Aí eu falei, Cara, aí isso, só que. Fala aí. e isso é muito legal, né, cara? A gente vê muita gente assim. E você já criou um nome no mercado, o cripto do Brasil já é respeitado, tem um conhecimento altíssimo, muito maior do que muita gente que bate no peito e diz que tá há 10 anos no mercado, que já passou por 3 ciclos, que papapá, para ver o quão democrático é, né? É bem meritocrata, né, hoje, né, a comunidade cripto. Como ela é muito incipiente, ela reconhece muito as pessoas que apresentam algum tipo de sei lá, de eficiência, de destaque em alguma área de conhecimento, em alguma habilidade particular. Eu também não me acho assim, tipo, o cara mais inteligente do mundo, né? Eu tenho algumas cartas na manga. Uma delas é que, cara, eu sou professor, então eu tenho didática, né? O pessoal adora a questão da didática, que ajuda pra caramba. E eu, sendo um acadêmico, eu sei estudar rápido, sei estudar bem e eu tenho 20 anos de software. Então, cara, juntou tudo, né? Eu fiquei o ano de 21 inteiro estudando blockchain. Eu dava aula e corria para estudar cripto. Então, cara, em um ano eu devorei 5 anos de conhecimento, né? Seria mais ou menos essa a conta, usando todos as cheat, né? Cheat code, né, cara? Pô, eu Uhum. conheço software. Eu era arquiteto de sistemas distribuídos, cara. Tipo, Bitcoin é um sistema distribuído, né? Eu fazia programação paralela, então todos esses conceitos de nodes, validadores distribuídos, eu entendi blockchain Ficou muito em 40 natural. minutos. 40 minutos assim eu falei, pô, entendi o que os caras estão fazendo, sacou? Eu só não sabia que podia Sim. ser feito desse jeito. Então foi bem sossegado. Aí chegou no final de 21, eu comecei a perceber que eu tava antevendo conteúdos que ainda não tinham aparecido. Então eu pensava, nossa, esse assunto aqui é bom, bem que podia rolar um vídeo, aí no dia seguinte, 2 dias, alguém fazia um vídeo daquilo. E eu já sabia o que tinha no vídeo, sabia o que ia ser falado. Aí eu falei, puta, agora eu preciso trampar, né? Tipo, agora tá na hora de trampar com isso. Aí eu procurei um lugar pra trampar, né? Eu vi os trabalhos que estavam rolando, conheci a garotada da Mercúrios, né? O pessoal bom que tinha lá.
Aí tem, né? O pessoal bom pra caramba da Mercúrios. Mas eu tinha dica porque foi o que eu vi naquela época. Eu vi todos e falei, Sim. cara, eu gostei desses garotos. Então quero trampar com eles. Aí eu entrei na comunidade Mercúrios. Isso é uma outra dica pra Web3, né? Você quer se aproximar de uma comunidade? Cara, entra nela e começa a falar. É assim, sacou? Entra e responde comentário, posta. Se você pode fazer um artigo, escreva, faça, bote sua cara a tapa, publique o que você acha que você sabe. Eu comecei a publicar, comentar, publicar, aí, cara, pelo 15º post que eu fiz, os caras me chamaram pra conversar. Falou, peraí, cara, né? Acho que você manja, né? Vamos conversar e tal. Aí a gente conversou, foi se conhecendo, eles me contrataram. E eu passei o ano de 22 como analista de uma casa de research, né? Aprendendo sobre fundamentalismo, dando várias dicas para eles da parte de tech, de sistemas. A gente montou muito conhecimento junto. E eventualmente eu comecei a participar de lives, né? E nessas lives eu comecei a dar umas viajadas assim, sacou? Tipo, viajava em filosofia, viajava em sociologia. E o pessoal começou a falar, pô, esse analista é meio diferente, né? Primeiro que o cara é careca e cabeludo, né? Já começa por aí. O cara não sabe o que ele quer da vida. E o cara fica falando de fim das nações, Ray Dalio, economia na Grécia. Sacou? Esse cara é meio diferente. Aí eu falei, pô, acho que eu sou meio diferente mesmo, cara. Então acho que eu não sou um analista, eu sou um filósofo, cara. Eu quero ser um filósofo. E aí o ano de 23 pra mim foi o ano que eu decidi. Nesse ano eu vou, tipo, me assumir. Gente, eu faço uma excelente análise fundamentalista, mas eu não sou o cara pra ficar te falando qual é o token que você vai comprar. Eu não quero fazer isso. Eu quero Certo. discutir o que blockchain significa na vida das pessoas. Eu quero filosofar sobre o papel dessa revolução tecnológica no futuro da humanidade. E aí eu desenvolvi essa linha de trabalho que eu chamo de criptologia e tecnofilosofia, e hoje tenho o meu próprio canal, que é o que eu realmente, meu papel é ter o meu canal, e eu tenho parcerias, né, que trabalham bem com o mercado, com a Mercúrios, com a 357, com o Augusto Bax, para a gente fazer conteúdo junto, mas o meu foco principal é ser, né, um propagador disso que eu chamo e que eu criei de criptologia e tecnofilosofia. Caralho. Muito bom. Que Pô, mas doideira. muito legal. Muito legal, tipo Diferente, assim, né? Uma É, curta, porém gigante história, né? é Eu porque, tipo tentei assim, ser bem resumido, né? não, Não, mas não, assim, é legal. Em pouco tempo. temporal, né, digamos assim. Começou em Dois, 21 e, dois tipo assim, anos. 2 e anos. quem vê o nível técnico que você tem de ensino e tal, você acha que, assim, cara, esse cara, ele mexe com isso, pô, ele ajudou o Satoshi a fazer o blockchain. Exatamente. Não, por conta, tipo assim, porque não é todo mundo que Entendi. tem esse Sim, conhecimento sim. aprofundado de como esses sistemas funcionam. Pô, essa parte computacional é difícil. Então, É. assim, top demais. Muito bom, cara. Bom, E para quem mexe com tecnologia é um pouco mais natural, né? Para mim foi Algumas mais coisas natural. fluem. Talvez não tem tanto conhecimento técnico sobre programação e blockchain, mas assim é muito natural, assim. Tipo, aprender DeFi eu aprendi sozinho, entendeu? Então, criar carteira, conectar e fazer swap, cara, fui mexendo e fui aprendendo, entendeu? Então é um pouco mais Isso também. tranquilo para quem já está no ramo, assim, né? Deixa eu te perguntar, Casta. Antes da gente começar a marcar o timer, eu queria só uma pequena resposta sua. O que mais te atraiu em todo esse mercado, assim, de cripto, que fez você, assim, porra, quero olhar sobre isso? Cara, basicamente, a minha Red Pill, né, que eu falo que foi a hora que eu tomei a Red Pill, que eu senti que ela bateu na boca do estômago, foi vendo um documentário sobre Bitcoin, chamado Bitcoin, o fim do dinheiro como nós o conhecemos. Tá? Ele é o primeiro de uma trilogia da Plot 11 de excelentíssimos documentários. E se alguém fala que não sabe nada de cripto, a primeira coisa que eu falo, o cara fala assim, Casta, qual que é o livro que eu pego para aprender Bitcoin? Eu falo, cara, você pode pegar livro para ser apoio de monitor, tá? E assiste esse documentário primeiro, depois você vê o que você faz, entendeu? Porque o documentário, cara, é absurdo como ele abre a cabeça. E ali eu percebi duas coisas. Primeiro, que o que a gente entende como sistema normal, tá, da nossa vivência econômica, política, social, que isso é um absurdo, não faz o menor sentido a maneira como nós vivemos globalmente, que essa maneira como nós vivemos está fadada ao colapso, que ele é inevitável, e que essa tecnologia de Bitcoin e os seus derivados na forma de estratégias de blockchain são uma excelente alternativa para consertar o buraco que a gente está se aproximando, entendeu? Então essas duas sacadas juntas me fizeram assim, cara, né, não só isso aqui é o futuro, eu não tenho a menor dúvida, não sei se vai ser essa moeda, aquela moeda, mas
essa tecnologia é o futuro e eu quero surfar essa onda do jeito que eu não tive a chance de surfar porque eu não estava ligado os primeiros anos da internet. Eu não era um profissional, né? Mas, cara, imagina você como um profissional, como um cara que está conhecedor da sua vida, capaz de estudar, você surfar o começo da internet, estudar a internet pra valer nos anos 90. Acabou, entendeu? Puta, devia ser libertador pra esse cara, assim. O cara vê a transformação no mundo. Eu me empolguei muito com essa perspectiva de surfar uma segunda grande onda tecnológica. E aí, cara, eu fiz um plano pra sair do serviço público. Eu não sou mais um servidor da Ativa, por exemplo. E hoje eu trabalho exclusivamente dentro do mercado cripto. Bom demais. Oh, sensacional. Alguém tem mais alguma colocação pra gente fazer antes de começar a marcar? Não. Eu acho Fechou? que tá bem falado. Podemos ir para as perguntas. Beleza. Então, Castro, vamos lá. 21 minutos, você terá. O timer está aqui atrás. São 7 perguntas, como eu te falei. Beleza? Tá. Bom, então, deixa eu botar a primeira aqui e ler para você. Vou te dar uns segundinhos aí. Olha só. Injeção de dinheiro. Tá? A elevada injeção de dinheiro no mercado afeta o mundo das criptos? A gente está vendo isso recente, né? Por isso da pergunta. Tá. Excelente Injeção pergunta. de dinheiro, dólares, etc. Vamos lá, Sim. sua opinião. Minha opinião é que, obviamente, sim, tá? Eu fiz uma live sobre isso, chamada O Colapso dos Bancos, onde eu estudei as relações, né, entre as políticas de cerceamento cripto com regulação, as políticas que o Fed, a SEC, o DOGE, todos os órgãos norte-americanos estão adotando contra a cripto e o recente colapso desses 3 bancos que têm perninha com cripto, Silvergate, Signature e Silicon Valley Bank. E a minha leitura é que isso casa com a visão do Ray Dalio, de que são sintomas de uma hegemonia ou de um império em colapso. E inclusive fiz uma provocação muito engraçada com isso, porque, cara, a gente tava assim, Bitcoin valia X, os bancos colapsaram, Bitcoin valorizou absurdamente. Né? Então eu fiquei brincando nas minhas lives e podcasts que o que a gente viu ali não foi a valorização do Bitcoin. O que a gente viu ali foi a desvalorização do dólar, cara. E meu argumento é que nesses 3 dias, 4, nos últimos 5 dias, o que aconteceu foi que o Bitcoin surfou a desvalorização do dólar. E não que o Bitcoin ganhou valor por ter 70% mais usuários. E a pergunta final que eu faço, uma vez que a gente pode fazer essa brincadeira, óbvio, né? É você se perguntar quem realmente é o lado volátil da história, né? Se é o Bitcoin que está sendo volatilizado em dólar ou se é o Bitcoin que está indicando como o dólar é volátil nesses 3 últimos 4, 5 dias. Então não só eu acredito que sim, como eu acredito que eles não têm condição de desligar a impressora e de que a gente vai se encaminhar para um futuro bem diferente, possivelmente daqui a alguns ciclos, se não no próximo ciclo. Então afeta até para bem, né, o mercado de criptos, né? Esse bem, né, ele é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, porque a gente está falando de uma entrada num âmbito de recessão, ok? E que a máquina de impressora do Fed vai ter que ser ligada, mesmo que ela suba a inflação, se ela for necessária para evitar a desordem civil. Porque qualquer democracia capitalista topa tudo, menos a desordem civil, isso é o fim da democracia. Então, quando o establishment tenta se preservar, que é da natureza dele, e ele tem que escolher entre inflação ou desordem civil, ele vai escolher a inflação. Então eu acho que é inevitável que essa impressora seja ligada. Eu não estou falando que é amanhã e que Bitcoin vai a 1 milhão, não. Bitcoin pode ter altos e baixos daqui para frente, mas eu digo, daqui a ciclos e ciclos e um certo número de ciclos, vai ser evidente como era inevitável essa inflação do dólar continuar crescendo, porque eles não sabem mais viver sem gerar dívidas, sem inflacionarem a si mesmos, entendeu? Sensacional. Perfeito. Vamos para a próxima, então, crianças. O timer está rodando. Então vou Vamos lá. Segunda pergunta para o Casta. Casta, a quebra de grandes bancos pode fortalecer o uso de criptomoedas do dia a dia? No dia a dia? Para mim, pode, e por alguns motivos, tá? Porque a gente não está só falando da quebra de grandes bancos. A gente está falando da quebra do 16º maior banco da economia norte-americana. Ok? O que essa quebra mostra? Não é que o Silicon Valley Bank é tosco, sacou? O que isso mostra é os top 20 bancos dos Estados Unidos talvez não sejam confiáveis. O sistema financeiro como está hoje em dia não é confiável. Não é confiável. E quanto mais você puxa, pior fica, porque no final você vai chegar aonde? Na dívida interna do Fed.
O Fed, né, na verdade não do Fed, do governo norte-americano. O governo norte-americano, de hoje até o futuro, tem que pagar para detentores dos seus títulos de dívida 31 trilhões de dólares. E você acha que eles vão tirar 31 trilhões de dólares da onde? Da emissão de novos títulos, cara. Então, na verdade, o que acontece? Na minha visão, né, o governo americano hoje, né, desde 1970 até agora, 2023, nesses últimos 50 anos, a gente construiu o maior sistema Ponzi da história. Só que esse sistema Ponzi não depende de novos entrantes, ele depende de uma impressora que nunca mais poderá ser desligada. Então, quando a gente vê essas rachaduras desses bancos, era isso. Esses bancos pipocando, você tem que mandar o Biden 3 da tarde de sábado para fazer uma cara de tacho e falar: nós estamos no caminho certo. Né? Nunca nada esteve tão bem quanto está agora, enquanto o banco está sendo intervido pelos agentes do FDIC, mané. Os caras estatizando o banco à força para liquidar o banco e tirar o banco do mercado cripto, e o cara lá: everything is good. Alright, baby. We are the best. America great. Cara, isso é um show de palhaço. Isso é distópico. Isso é sintoma de uma instituição que está se tornando cada vez mais bizonha e cada vez mais distópica. Então eu vejo esses bancos caindo como rachaduras no establishment, que vão cada vez mais fazer com que as pessoas corram para cripto. Não é que todo mundo vai para cripto amanhã, mas projeta isso, cara, daqui a mais 50 anos, que seja, daqui a mais 100 anos. Pode usar o intervalo de tempo que você quiser. Se você for mais cético, projeta mais anos. Se você for mais crente, projeta menos. Mas ao longo do tempo, esse Ponzi só vai piorar. E cada vez mais pessoas vão ter subsídios para procurar alternativas. E hoje, Bitcoin está assumindo esse papel, né? Uma moeda autossoberana que não depende das necessidades ou caprichos de um único Estado-nação. Mesmo que esse Estado-nação seja o grande império hegemônico econômico que emergiu pós-Segunda Guerra nos anos 40 com o Acordo de Bretton Woods e que agora não consegue nem desligar a própria impressora e tem pessoas saqueando o supermercado e não consegue nem colocar a polícia para prender a pessoa, porque senão é caos civil. Então, cara, muita coisa aconteceu desde que os Estados Unidos era o império que era, e a gente tem que enxergar isso de forma sistêmica. E eu vejo o cripto emergindo ali como parte desse contexto, parte desse panorama. Com isso, a gente encaixa muito bem na próxima pergunta. E o que é necessário para uma criptomoeda ser usada para um meio de troca, Castro? A resposta óbvia é: ela precisa de adoção. Mas, cara, é óbvio que uma coisa responde a outra, sacou? Tipo, é o problema do ovo e da galinha. Então, quando alguém me pergunta isso, eu dou um passo atrás. O que é preciso para que o Bitcoin realmente entre na vida das pessoas? Ok? A gente pode extrapolar nesse exemplo. Aí você pode falar: tá bom, Casta, Bitcoin vai adentrar a maioria da vida das pessoas quando todas elas se conscientizarem do quanto o Bitcoin é maravilhoso. Sabe quando isso vai acontecer? Absolutamente nunca. Nunca. Nós nunca iremos conscientizar 8 bilhões de pessoas que Bitcoin é maravilhoso. O Bitcoin não vai ser adotado pela conscientização da massa. O Bitcoin vai ser adotado porque em algum momento vai ser ou ir para ele ou sofrer mais. Sacou? Ele vai ser a escolha de menor sofrimento, a escolha de menor fricção. E somente quando isso acontecer é que o cara vai entrar. É que nem a internet. A internet foi concebida em 1969. Ela começou a fazer sentido para as pessoas no ano 2000, cara. 30 anos para o negócio começar a fazer sentido. Mas depois que a internet começou a fazer sentido, ela varreu a face da humanidade em uma década. Porque em 2010 ninguém mais sabia fazer nada, nem ir ao banheiro sem usar a internet. Então, eu vejo isso com Bitcoin, sacou? Não é, mas quando ele encaixar, ferrou. Quando ele encaixar, ele vai varrer. E não é porque a pessoa gosta ou não gosta, é porque, cara, ou você migra ou você se ferra, ou você vai sofrer. Isso pra mim é que significa a adoção em massa de cripto. Quando realmente ele for um bote salva-vida para bilhões de pessoas desesperadas que viram o seu sistema tradicional quebrando, se corrompendo, se corroendo, se falindo na sua frente, entendeu? Vai ser uma necessidade, não uma opção. Não, né? Será no amor, será na dor. É triste, né, cara? Mas a internet foi assim. Você acha que realmente, por exemplo, as grandes mídias adoram a internet? Que quando a internet bateu ali e falou: olha, Globo, eu existo, que a Globo achou o máximo aquilo?
Que os grandes jornais acharam o máximo a chegada da internet. Hoje todos eles usam a internet. Mas não é porque eles amaram a internet assim que ela apareceu para eles. Eles tinham terror, pavor daquilo. Aquilo era o fim do mundo como eles conheciam. Aquilo era uma mudança no establishment. Mas eles tiveram que aceitar, cara. Porque se eles não migrassem, eles morreriam. Isso é só um exemplo. Isso aconteceu com todos os negócios. Ou você se adaptava à internet e você tinha que correr, porque ela já tinha te ultrapassado, você não sabia o que ela era e você tinha que se adaptar a ela sem entendê-la. Ou você morria ou você ficava pra trás. Então eu vejo que o momento vai ser assim, cara. Um dia um cara vai acordar e vai falar: meu irmão, você não botou seu dinheiro no Bitica, não? O cara não. Falou: tá ferrado, brother. Corre agora e coloca, sacou? E vai ser real. A necessidade vai ser real, sacou? Quem não fizer vai se ferrar de fato. Quando esse contexto for montado, aí eu vejo adoção em massa, sacou? Não, faz sentido. Bem interessante. Vamos, tô aproveitando o timer dele. Próxima pergunta. Estava mexendo no seu canal e eu tirei essa pergunta. Regulamentar DeFi. Estava falando de DeFi, né? Aí eu pensei, bom, vamos ver. O que você acha? É interessante? É importante? É bom? Não? Por quê? Eu acho que regulamentar DeFi é imprescindível. Mas não porque eu acho que a regulação vai salvar o mundo. Mas sim porque eu acho que é preciso que haja clareza regulatória para que os projetos de DeFi possam escolher se eles querem se adequar ou se eles querem resistir. E para que as pessoas possam escolher se elas querem se adequar ou se elas querem resistir. O fato é que a gente vive há uns 3 anos, pelo menos, num limbo regulatório que ninguém sabe o que é. Vai regular? Não vai. Qual que é a regulação? Não sei. E aí fica um chove não molha, cara, que as coisas não acontecem. Pelo menos agora a gente sabe, a regulação tá vindo e ela é uma bosta. Então, ok, o que a gente vai fazer com isso? Alguma coisa nós vamos fazer. Então é importante para mim que a regulação venha para que ela deixe claro quais são os projetos que vão se adequar à regulamentação e o que eles vão ganhar com isso, e quais são os projetos que não vão se adequar e vão ter que descobrir o seguinte: como que nós contornamos a regulação? Como que você contorna um inimigo que você não conhece? Então, sabe, é importante que o Estado defina: eu enxergo cripto desse jeito. Para a cripto olhar para si mesma e falar: se o Estado se posiciona dessa maneira, então como que eu me posiciono em relação ao Estado? Enquanto isso não acontece, a gente não vai para um lugar final, a gente fica numa incerteza danada, numa inconsistência brutal. Então acho que é muito importante que DeFi seja regulamentado. Para mim, se fosse uma regulamentação amigável, seria melhor, porque gera menos sofrimento para as pessoas, mas sendo uma regulamentação beligerante, né, contrária, né, estúpida, que seja também, mas pelo menos que exista, para a gente decidir o que a gente vai fazer com isso. E que tipo de novidades a gente vai desenvolver, que tipos de projetos terão que surgir como resposta a esse posicionamento. Então, você não acha que se a lei vier ruim, isso não vai diminuir a utilidade do DeFi, não, né? Porque tem como ele... Tem. Isso, na verdade, vai fazer, e para mim, vai provocar uma ressurgência do movimento criptoanarquista, que pode vir com outro nome, tá? Mas vai provocar um renascimento da resistência cripto, que ficou muito calma nesses últimos anos. Ficou calma porque não tinha clareza. Você não sabe contra o que você está brigando, entendeu? Então acho que pelo menos isso, pelo menos que a gente defina: olha, tá, a tecnologia agora tem que evoluir assim, sacou? É assim que a gente protege um indivíduo, sabemos, então vamos fazer, entendeu? Bom, interessante. É uma perspectiva diferente da que eu tenho, mas enfim. Agora uma perguntinha polêmica, né? Para não perder seu time. Casta. Ordinals no Bitcoin mostra fraqueza ou perda do princípio? Ou nenhum dos dois? Eu ainda tô amadurecendo essa ideia, tá? Eu tenho dentro de mim, eu tenho argumentos que falam que sim e tenho argumentos que falam que não. Eu posso te dar alguns exemplos. Pro pessoal que não escutou ainda, pode fazer um breve resumo aí pra galera do que são os ordinals do Bitcoin? Pô, vou ter que correr pra caceta, né? Vamos lá. NFTs no Bitcoin. Ordinal. NFTs no Bitcoin, pronto. O que é o ordinal? Basicamente. Não, vamos lá. Vamos lá. Tecnicamente, o que são NFTs no Bitcoin? Alguém deu um jeito de fazer uma gambiarra no Bitcoin, tá? Tecnicamente é isso. O Bitcoin, ele não foi pensado para armazenamento de imagens.
muito menos de imagens que possuíssem 4 megabytes, que é o tamanho máximo de um bloco. Mas jeitos foram dados para que você forçasse a rede do Bitcoin a armazenar esse tipo de conteúdo. Uma vez que você consegue armazenar esse tipo de conteúdo nos blocos e você consegue dar uma outra gambiarra, que é uma convenção para desfungibilizar os satoshis, né? Os centavinhos do Bitcoin, eles deveriam ser fungíveis, mas pela natureza como o Bitcoin armazena suas transações, a gente consegue olhar para o Bitcoin de cima para baixo e falar, poxa, esse satoshi é o 1, esse satoshi é o 2, esse é o 3, sacou? Isso é uma viagem na maionese, mas que se todos nós viajamos juntos, então a gente pode concordar nessa viagem. Então nós temos satoshis como representantes de números únicos, identificadores únicos, e a gente tem a chance de guardar imagens pesadas no Bitcoin. Como é que funciona o NFT no Bitcoin? Guarda uma imagem pesada, pega um satoshi e fala, esse satoshi é o identificador dessa imagem. E o satoshi único mais a imagem, os dois juntos formam um NFT, uma arte digital inscrita numa blockchain que possui um identificador numérico único. Tá? Então, isso não deveria acontecer no Bitcoin. Ele não foi projetado para isso. Adaptou-se ele para esse uso. Nesse sentido, a gente está ocupando espaço de bloco com um caso de uso que não é a realização de operações financeiras, ou até puxando no título original do Satoshi, né, a Peer-to-Peer Electronic Payment ou Cash System, né, um meio de pagamento ou um meio de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Então isso subverte o propósito original do Bitcoin. Ponto. Ao mesmo tempo, existe uma outra maneira de se enxergar o Bitcoin. Não como uma plataforma financeira, mas você enxergar o Bitcoin, e na verdade você pode enxergar qualquer blockchain como uma máquina de produção de blocos. E você guarda o que nesse bloco? Qualquer coisa, brother. O importante não é o que está no Dados. bloco. O importante são dados. O importante é o seguinte, a blockchain é uma máquina que produz e vende blocos. E você paga os mineradores para usar o espaço do bloco. Se você olha por esse sentido, o que é importante para essa máquina prosperar? Que as pessoas queiram comprar o espaço no bloco. Então, a chegada dos ordinals, ela faz com que haja mais demanda de mais megabytes pelo mesmo espaço de bloco, porque os NFTs concorrem com as transações financeiras. Então, se você encara o Bitcoin como uma máquina de venda de blocos, então é como se o Bitcoin agora tivesse mais demanda do mercado por ele. E os mineradores, né, do Bitcoin, por consequência, podem ser mais bem remunerados. E, por consequência, isso pode ajudar o Bitcoin a sobreviver no longo prazo. Agora, principalmente quando todos os bitcoins forem minerados e o que vai restar para os mineradores vão ser essas transações, taxas, né, digamos assim, as taxas. É bom que eles ganhem mais por isso, para compensar o fim da inflação, né? Mas o fato é, o minerador ele é pago pela taxa em Bitcoin, só que o minerador não é um agregador de Bitcoins. Os mineradores querem dólares, eles querem doletas. Mineradores não são amigos do Bitcoin, nem são idealistas do Bitcoin. Mineradores são tigres ou tubarões capitalistas que extraem valor da rede. Por quê? Porque dá dinheiro. Acabou. Então o minerador quer dólar. Se você, no tempo de uma década, 2 décadas, 3 décadas, torna o Bitcoin uma rede de uso genérico, então possivelmente você faz com que ele perca força como plataforma de moeda da resistência autossoberana. Ou um sistema econômico livre, despermissionado, independente, 24/7, agnóstico à nação, Estado, religião, interesse político, ala ideológica. E você passa a contaminar esse caso de uso com inscrições NFTs e agora, por exemplo, o Doge, que a gente tem no Bitcoin, Mutant Apes, Bored Apes, até ursinhos carinhosos, Bitcoin Bears, você tem no Bitcoin. Então, para mim, isso tira o espaço de bloco do Bitcoin, que pode ser muito útil no futuro, quando o Bitcoin tiver que lidar não com 1 milhão ou 2 milhões, mas com 750 milhões, com 8 bilhões, com 7 bilhões de pessoas. Então, se isso for um empecilho no futuro e atrapalhar o Bitcoin e encontrar o seu papel como moeda da resistência, isso pode quebrar a narrativa do Bitcoin. E se a narrativa se quebra, não importa, cara, o preço de tela vai cair, porque ele perde o seu papel no mundo. E aí não importa se tem demanda para a taxa, porque ele perdeu a sua função, ele perdeu o seu propósito. Então o que é mais importante? Você preservar o seu propósito ou você abrir mão dele para ganhar mais dinheiro no curto prazo?
qual que é a lógica que prevalece? Será que a gente não está vendo o Bitcoin pela ótica capitalista? De que o importante é que o minerador ganhe dinheiro e dane-se o resto, não importa por que aquele dinheiro está entrando? Então são perguntas que eu me faço. E eu não tenho para você um veredito do casta. Eu ainda tô pesando essas paradas numa balança na minha cabeça, entendeu? Pelo que você falou, eu consigo já chegar numa ideia, mas enfim. Vamos andar mais um pouquinho. Rubens, essa é a sua. Stablecoins vão se firmar na economia mundial? Como existe hoje, né? Como a gente vê elas hoje? Excelente pergunta, cara. Eu vejo dois futuros possíveis, cara. Eu vejo um futuro onde os governos centrais conseguem emplacar suas stablecoins e elas passam a ser a moeda dominante, tá? E as stablecoins terceirizadas perdem força. Consigo ver isso acontecer. Mas eu também consigo enxergar um outro futuro onde as stablecoins talvez sejam cada vez menos importantes. Porque o que é uma stablecoin hoje, na real, se não um derivativo do dólar? Tá? Tem que esquecer isso. Uma stablecoin ela é tão boa quanto, no máximo, o próprio dólar. Possivelmente menos boa do que o próprio dólar. Então, se o dólar perde relevância ao longo do tempo, a própria ideia de se ter uma stablecoin também perde. Em algum momento, né, na transação para o fim da hegemonia norte-americana, stablecoins vão deixar de fazer sentido quando o dólar deixar de fazer sentido. Pelo menos na predominância que ele tem na economia global que ele tem hoje. Não que ele vá desaparecer e que ele vá a zero. Mas eu acho que as stablecoins, se o governo não forçar a barra e não fizer a dele se sobrepor, elas têm a mesma vida útil da significância do dólar, sacou? Porque hoje todas elas são derivativos do dólar, tá? Não que existam outros tipos de se estabilizar volatilidade no futuro que a gente não imagina hoje, tá? Sim. Sim. Não, tranquilo. Para finalizar, cara, a gente ficou até bem, faltam 15 segundos, mas dá para você finalizar a ideia, por favor, tá? Se você fosse jogado 100 anos lá na frente, o que você leva com você? Hoje, tem Qual que decidir cripto? agora. Sim. Cara, eu levaria Ethereum. Eu Uau. levaria Ethereum. Não porque eu acho que o Bitcoin não vai existir, tá? Mas porque eu levando Ethereum, eu vejo que eu teria acesso a um mercado muito mais rico e muito mais diverso do que apenas ter uma moeda da resistência no bolso. Eu vejo o Ethereum tão vivo quanto o Bitcoin, por exemplo, daqui a 100 anos? Talvez. Mas eu preferia arriscar levar o Ethereum e ter acesso a todo um ecossistema gigantesco de contratos inteligentes, e dApps, e DeFi, Web3 e tudo mais, do que apostar em só ter a moeda da resistência no bolso. Agora, se você fala 700 anos, talvez eu escolhesse Bitcoin. 500 anos, 200 anos, talvez eu pensasse no Bitcoin. Olha que louco. Por que dessa diferença temporal, assim, afetar na moeda? Cara, porque quanto mais apocalíptico eu projeto o futuro, mais fé eu fico no Bitcoin, sacou? Entendeu? Então 100 anos eu acho que talvez ainda tenha bastante similaridade com o que a gente tem hoje, não seja tão diferente, e Ethereum ainda encontra o seu lugar, sacou? Mas 200 anos, sei lá, aí já tem uma rachadura bizarra e aí, cara, sacou? Vai tudo junto. E aí pra você o Bitcoin seria basicamente como se fosse o ouro mesmo. Eu iria nessa aposta, sacou? Porque a minha visão, sinceramente, a minha visão pessoal é que quando a gente chegar nesse futuro que nós idealizamos, como o futuro onde cripto salva a humanidade, que talvez não exista nem Bitcoin nem Ethereum, existam outras coisas, entendeu? Sim. Eu penso nessa possibilidade, sacou? Então é por isso que pra mim eu estaria chutando, eu penso nisso sacou? também. Não é tipo, né? Faz sentido. Muito bom, muito bom. Cara, deu pra dar uma viajada nas ideias, né, cara? Tecnofilosofia, cara. É assim mesmo, viajante. Acaba que é isso, né? Você puxa pra esse lado, né? Fica interessante. É por e isso só que vai depender... As análises têm esse componente, né? Elas são filosóficas, elas conversam com a dialética filosófica. É por isso que eu falo que não é só uma análise fundamentalista. Eu não tô calculando o supply e projetando taxa vezes ano e fazendo um Excel, sacou? Pra ver se o Bitcoin se paga no futuro. Eu tô questionando se ele faz sentido numa dinâmica social, econômica, política e cultural, enquanto a humanidade evolui, fazendo paralelos com a internet, com a invenção da prensa impressa e o final do Estado e Igreja, sacou? Tipo, paradas assim, bem filosóficas. Essa é a minha vibe. Então é o seguinte, a gente pede para que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui nesse vídeo pra gente trazer o Casta
numa live, quem sabe, num vídeo mais longo, para bater esse papo filosófico, né, Casta? Então, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Eu não recuso convites filosóficos, cara. E esse tipo de papo é bom que faz a gente repensar as ideias, né? Então, às vezes a gente está viesado com alguma coisa, tipo, Bitcoin e tal, e tem um viés ali que daí quando tu conversa com outras ideias diferentes, tu repensa talvez até a tua estratégia, os teus fundamentos, né? Coisas que tu não tinha pensado antes, né? Que eu não tinha pensado antes, que o Felipe não tinha pensado antes. E o melhor de tudo, de uma forma leve. O Casta consegue passar isso de uma forma leve, sem agredir ninguém, sem... A tecnofilosofia, cara, exatamente. Isso é a tecnofilosofia, ela não discute pessoas, ela discute ideias, entendeu? Então eu nunca discuto com uma pessoa, eu discuto com a mentalidade que tomou conta daquela pessoa. A tecnofilosofia, eu falo, ela não serve para que eu não quero convencer as pessoas a concordarem comigo, não é o objetivo. O objetivo é incentivar as pessoas a pensarem por si mesmas, sacou? E é por isso que é tão leve, porque eu não tô aqui querendo dizer para você a verdade sobre o universo, sacou? Eu tô extrapolando possibilidades de raciocínio para que você seja convidado a abrir mão dos raciocínios pré-prontos que até hoje são colocados na sua cabeça. Para que você não seja refém disso. Então, existe uma sensação libertadora. Para mim, cara, a alma do libertário tem que começar assim. O libertário tem que ser livre na mentalidade, no pensamento. Se você não se libertar nisso, não importa se você vai comprar Bitcoin, porque você é cego e você obedece ao Bitcoin como se fosse um culto ou uma religião. Você não é um libertário, você é um desesperado. Sacou? O verdadeiro libertário, ele primeiro vai alcançar a total liberdade de pensar sobre o que ele quiser, do jeito que ele quiser. E esse é o convite que a tecnofilosofia faz, sacou? Muito bom, hein, cara? Perfeito. Palmas. Muito bom, cara. Fechamos, então. Sigam o Casta, @CastaCripto em tudo, Casta? Em tudo, YouTube, Instagram, tudo. Você começou o seu canal próprio há pouco tempo, né, Casta? Comecei dia 15 de janeiro, cara. Que eu fiz então, abri o canal. Todo mundo dessa 2 força meses. aí pro Casta. Não, foi dia 31 de janeiro. 31 de janeiro, Dia Mundial dos Mágicos. Foi minha primeira live. eu fiz de propósito. Você viu que tem um mago aqui atrás, né, cara? Pra variar, eu também sou esotérico. Aí ferrou, mané. Mas isso é outro lado. Muito bom, muito bom. Deu bom, então. Cara, muito obrigado, Casta. A gente queria agradecer, cara. Prazer imenso, cara. A gente ainda vai discutir num espaço maior de tempo, mas a ideia do 21 minutos realmente é conseguir ser sucinto, né? E apertar ali naquelas perguntas. Conseguiu, mas a ideia é uma ginástica mental de fazer a pessoa, tipo assim, tornar aquilo sucinto e jogar naquele tempo ali, entendeu? Isso. Mas então, ficou ótimo. A gente reflitam agradece. E tragam as dúvidas para o próximo encontro com o Casta. Deixa os comentários aí no vídeo que a gente vai no futuro ir fazer uma live com o Casta. E só lembrando que esse episódio já está no Spotify, então quem não tem tempo, está no trânsito, pode escutar qualquer episódio no Spotify. Isso aí. Bom, é isso então. Casta, fechamento. Você quer falar alguma mensagem? Só dar um grande abraço para todos e convidar as pessoas a assistirem algum vídeo, né, tecnofilosófico no meu canal para ter mais contato com essa maneira nova, que é realmente pensada para agregar na vida das pessoas e não para doutriná-las de nada, né? Só esse recado aí. Um abração e obrigado a vocês pelo convite, cara. Tá ótimo. A gente agradece. Bom, agradecemos a você e, bom, todos que nos assistiram, fiquem antenados para a nossa programação aqui no Cripto TV, que continua como sempre. A todos, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.